Uh! Uma grande quantidade de sangue saiu da boca de Yanagi. Seu corpo inteiro estava cheio de sangue e sua mão direita não tinha mais pele. Aquele monstro é realmente poderoso. Ela riu enquanto limpava o sangue na boca e olhava para suas lâminas. Tudo foi destruído. Todas as lâminas de grau laranja tinham desaparecido completamente e estavam além da recuperação. Pensar que esse monstro é capaz de destruir 7 armas de grau laranja em apenas um ataque está fora das minhas expectativas. Se o nível da minha arma fosse menor, eu teria morrido. Yanagi se levantou com os joelhos trêmulos. Ela mal conseguia ficar de pé depois de receber aquele ataque total de um monstro de 5ª evolução. Em sua condição atual, até mesmo um Rank B seria capaz de derrotá-la já que o campo protetor de seu corpo estava completamente quebrado. Ela estava em seu nível mais fraco. Tenho muita sorte. Se eu não tivesse minhas armas, certamente morreria. Ela pensou que talvez fosse a hora de ela encontrar uma arma que fosse mais alta do que o grau laranja, o grau vermelho. Mas as armas de grau vermelho era extremamente rara neste mundo e a maioria das pessoas que possuíam uma eram poderosas. Foda-se. Eu consegui. Algard murmurou com respirações pesadas. Ele conseguiu desviar o Bestrol do grande Berserk Koima usando seu cajado de grau escuro. O mais feliz para ele foi não ter sofrido ferimentos graves. Ele ainda podia se mover e reunir sua mana. Nada mudou para ele, exceto os hematomas em seu corpo. Ainda assim, agora eu sei a razão pela qual aquele monstro mudou a direção do seu ataque no último minuto. Ele podia sentir que pessoas do seu nível e acima dele chegaram a este lugar e essa foi a razão pela qual o grande Berserk Koima mudou a direção dos 3 Bestrol. Se aquele monstro atirasse aqueles 3, então a possibilidade de ele sobreviver ao ataque seria baixa. Além disso, mesmo que sobrevivesse, sofreria ferimentos graves e não seria capaz de manter sua vida. Insetos fudidos. O grande Berserk Koima rugiu com raiva. As pessoas que chegaram eram poderosas e, a julgar por suas auras, podiam lutar com ele em condições iguais. Estaria tudo bem se fosse uma batalha 1 a 1, mas as pessoas poderosas que chegaram eram 10 e de acordo com os termos humanos e demis, eles estavam no rank SSS e no rank herói. No mínimo, matei alguns deles. Ele olhou para Yanagi Shina ferida. A maioria das pessoas que estavam ao seu redor havia morrido. Esses especialistas no reino das algemas estavam completamente indefesos contra seu Bestrol. Seus olhos brilharam com luz verde enquanto seu corpo exalava um gás verde que lentamente se espalhou por toda a área. Veneno desolador. Essa foi uma das habilidades de peculiaridades que ele adquiriu depois de evoluir por muitos anos. Embora o efeito fosse bastante lento, seria o suficiente para derrubar outro monstro da 5ª evolução se eles inalassem muito de seu gás venenoso. Seu veneno não era tão letal comparado a outros monstros venenosos, mas o antídoto para seu veneno era bem mais potente do que os outros. Alguns dos feitiços de cura de humanos e demis nem mesmo funcionaram em seu veneno. O grande Berserk Koima olhou para eles com olhos ferozes. Os monstros aqui são bastante tolerantes em comparação com os monstros da Floresta Negra. Vocês, humanos e demis, têm medo deles, aqueles monstros antigos. Ele então se virou e deixou a área, deixando o gás venenoso no ar. Ele sabia que esse gás mataria alguns deles e lembrou-se de todos os seus rostos. Tudo. Brian caiu no chão e olhou para a figura do grande Berserk Koima em retirada. A última coisa que ouviu antes de perder a consciência foi a voz preocupada de Eunice, Lumelia, Lin e Alia. Brian. Eles gritaram, mas Brian não os ouviu mais pois já tinha atingido seu limite. Isso é um grande Berserk Koima. Um alto elfo com longos cabelos loiros olhou para a figura do monstro. Ele estava segurando um arco requintado em sua mão que exalava uma aura assustadora. Este arco era um equipamento de grau escuro e ele era um dos comandantes militares do Império Eterno. Ele foi enviado aqui para lidar com a família Bentley,
mas ele não esperava encontrar um monstro de quinta evolução. Felizmente, o monstro não lutou ou então eles sofreriam pesadas baixas. Ele olhou para o homem velho atrás dele e disse: Ministro Elden, por favor. O elfo mais velho acenou com a cabeça e uma orbe azul apareceu em sua mão. Era um equipamento de grau escuro também e este elfo era o ministro da magia no Império Eterno. Vou dispersar o gás venenoso, então vocês devem capturar Algard. Com um aceno de sua mão, uma mana poderosa varreu a área circundante. Foi seguido por uma fumaça branca que empurrou o gás verde para longe. Lentamente, o gás verde foi empurrado a 100 metros deles. Vamos ficar aqui um pouco. Não consegui dispersar completamente o gás venenoso do grande Berserk Koima. Levará algumas horas antes que ele desapareça, então irei erguer algumas proteções para nos impedir de inalar esse gás venenoso. O ministro da magia disse: se eles deixarem este lugar, o veneno irá atacá-los, então é mais seguro se eles ficarem aqui por um tempo e esperarem que o veneno desapareça. Ainda assim, não pensei que Algard faria algo assim. Isso colocou o Império em uma posição apertada contra os aventureiros. Uma semana se passou em um piscar de olhos. O incidente com relação à família Bentley se tornou um assunto quente em todo o Império Eterno. Algard, o chefe da família Bentley, foi capturado e condenado à prisão por 200 anos. Sua riqueza foi confiscada pelo governo e assim que ele sair da prisão será forçado a trabalhar por mais 50 anos. Mesmo assim, a maioria das pessoas achava que não era suficiente. Por todas as coisas que ele fez, ele estava indo para a prisão. Na verdade, a guilda de aventureiros queria tirar a cabeça de Algard por torturar seus companheiros aventureiros, mas a família real protegeu Algard. Algard era um deles e eles é que vão decidir como castigá-lo. Era sua responsabilidade, não da guilda de aventureiros. A guilda de aventureiros era uma força a ser reconhecida. Eles eram uma organização continental que poderia ser encontrada em qualquer lugar desta terra. Eles também eram mestres na caça de monstros, pois seus membros eram ainda maiores do que os dos grandes países. Mesmo sendo uma organização enorme, a família real não deu Algard para ele. Afinal, a família Bentley ajudou o país há muito tempo. Lumilia e Lin estavam dentro de uma sala do Palácio Real. Eles estavam aqui por causa de Alia. Alia usou sua autoridade para conseguir o mais alto tratamento médico para Brian, já que ele foi uma das vítimas do incidente. Uma semana havia se passado, mas Brian não deu sinais de que iria acordar. Os médicos e curandeiros deram-lhe tratamento para que pudesse sobreviver sem comer. Os médicos disseram que Brian vai acordar em breve. Vai depender inteiramente de sua saúde mental. Lin disse em voz baixa. Ela olhou para Lumilia, que estava olhando para a janela, antes de acrescentar: devemos informar Solta sobre isso? Lumilia balançou a cabeça e disse: e não deveríamos, pois isso só vai ser um fardo para ele. Vamos avisá-lo assim que Brian acordar. Cuidaremos dos problemas aqui para que Solta e Alice possam se concentrar no problema de lá. Ah, sim. Solta acabou de encontrar uma guerra no submundo. Lin assentiu enquanto abaixava a cabeça. Depois disso, devemos expandir nossa legião e vou me concentrar em alcançar o Rankia, então tentaremos conquistar algumas masmorras aqui, disse Lumilia enquanto esfregava o queixo. Eu também. Vou tentar chegar ao Rankia e aprender algumas habilidades de luta para que eu possa me defender. Tenho vergonha de ser sempre a única sendo protegida. Mesmo sem um professor que pudesse me ajudar a dominar o meu olho de Deus, vou mergulhar mais fundo nesta minha habilidade. Lin disse. Não gosto disso, mas estamos ficando para trás. Lumilia suspirou ao se virar e olhar para Brian. O nome de Brian foi apagado após o incidente. A família Bentley foi quem incriminou Brian e esta informação foi divulgada publicamente. Mesmo assim, muitas pessoas ficaram maravilhadas com ele. E pensar que ele lutaria contra a família Bentley e se manteria firme contra eles. Além disso, sua linhagem de bárbaro e de humano mágico foram descobertas.
Eles não esperavam que uma pessoa pudesse ter tanto poder de linhagem sem diminuir sua força. Era como se uma raça pura de bárbaro e humano mágico fosse forçada em uma pessoa. Seu poder de linhagem era ainda mais forte do que metade bárbaro e metade humano mágico. Mas isso lhes traria problemas. Eu deveria me preparar. Lumilia disse enquanto estreitava os olhos. Brian acordou na segunda semana. Os médicos examinaram seu corpo primeiro, antes de ele receber alta no segundo dia. Assim que ele acordou, a recuperação de seu corpo acelerou de maneira excelente. Estou aliviada por você ter se recuperado, Brian. Ou você está dando trabalho demais a essa princesa, e Alia suspirou enquanto abaixava os ombros. Sinto muito sobre isso. Brian sorriu ironicamente enquanto coçava as bochechas. Ele pensou que poderia fazer isso sozinho, mas ele só se tornou um fardo para outras pessoas. Fufu, tudo bem. É verdade que as forças do mal me deram alguns problemas, mas não eram nada comparadas a esta princesa, pois eu, princesa da lua sangrenta, sempre vencerei. Alia se levantou e disse com uma pose estranha. Princesa, tenha cuidado quando estiver falando assim. E se outras pessoas a ouvirem? Lumilia disse para Alia. HMPH, você acha que eu, princesa da lua sangrenta, não saberia se algum estranho está me espionando? Vocês estão me subestimando, servos do Lorde das Trevas. Está tudo bem, Mila. Estamos em um quarto particular alugado pela princesa Alia. Outras pessoas não se atreveriam a se aproximar deste quarto. Lin disse à sua amiga. Apenas ignore a princesa. Esta não é uma celebração pela recuperação do irmão Brian, então não se concentre naquela princesa de duas personalidades, certo, irmão Brian? Eunice disse com um sorriso ao se virar para Brian. Brian apenas coçou as bochechas com uma expressão estranha. Lumilia sorria ao olhar a cena em que todos conversavam alegremente. Ela pensou que era hora de entrar em contato com Brando e Yujin, que estavam estudando na Academia Militar do Reino Hebrei. Ela se perguntou o quão forte eles ficaram. Parece que eles já alcançaram o rank A como Brian. Isso significa que sua legião estava crescendo porque eles tinham Yanagi Shina, que tinha o nível de poder de um especialista de rank SS. Além disso, Jane era um rank E e alguns de seus subordinados eram rank C e estavam perto de alcançar o rank B. A legião da Coculus tinha 3 grupos principais. Foram os membros fundadores, que consistem em Solta, Alice, Brian, Brando, Yujin, Lumilia e Lin. O segundo grupo era liderado por Yanagi Shina e, a julgar por suas capacidades, esse grupo era mais forte do que os membros fundadores. É tudo graças a Yanagi que alcançou o rank SS e era atualmente o membro mais forte da legião da Coculus. Por último, o pessoal da Corporação Lane. Solta tinha um contrato com Jimmy, então a Corporação Lane enviou alguns de seus membros da legião e eles se tornaram o terceiro grupo mais forte da legião. Os outros membros eram apenas aventureiros normais que sempre terminavam suas tarefas. Às vezes, eles formavam um grupo de 10 pessoas para realizar alguma missão de alto nível. Você tem algo em mente, Lumilia? Princesa Alia perguntou quando viu Lumilia em pensamentos profundos. Sim, acho que é hora de estabelecermos um segundo quartel-general de nossa legião. Entrarei em contato com o comandante Solta para obter sua autorização para que tudo corra bem. Lumilia disse. Expansão, hein? Isso significa que a segunda sede será aqui no Império Eterno? Eunice perguntou enquanto inclinava levemente a cabeça. Sim, estou planejando estabelecer aqui, Lumilia assentiu. Para estabelecer um segundo quartel-general, preciso de 3 coisas. A permissão do comandante da legião, a permissão da guilda de aventureiros e a permissão do líder desta terra. Líder do Império Eterno. Lin abriu os olhos amplamente. Sim, mas tudo bem se eu tiver permissão de outra pessoa de alto escalão neste país. Não precisa ser o próprio imperador. Lumilia garantiu a Lin.
Então, é fácil. Tenho certeza que seu líder, Solta, dará a você sua permissão para que você faça. Então, você tem a princesa aqui com isso, falta apenas uma. Finalmente, a Guilda dos Aventureiros. Tenho certeza que eles vão aprovar isso, pois você tem força suficiente para expandir sua legião. Disse Eunice. Sim, mas não temos orçamento suficiente. Esse é o único problema que eu tenho. Nosso patrocinador, a Corporação Lane, não tem dinheiro porque eles tiveram que reconstruir seu prédio na Cidade Ladros. Nossa legião. O ataque dos pecados capitais daquele tempo destruiu 90% da cidade. Lumilia suspirou. Eu acho que temos que fazer alguma missão de alto nível. Então, não é um problema. Sou membro da família Giniver, então você acha que posso ser seu patrocinador? Não, para ser exato, quero patrocinar o irmão Brian. Eunice sorriu ao virar a cabeça para Brian. Sério? Você vai me dar muito dinheiro. Os olhos de Brian se iluminaram. Sim, vou te dar tudo o que você quiser, disse Eunice com um sorriso. No labirinto vivo do planeta Aiden. O grupo de Solta concluiu o 90º andar. O esforço que eles fizeram apenas para limpar tudo era difícil de imaginar. O treinamento que eles receberam na consciência interior de Saia foi extremo. Solta e Alice empilharam artes de combate e feitiços em seus corpos apenas para melhorar seus poderes de batalha. E eles tiveram sucesso. Todos ficaram mais fortes ao concluir o 90º andar do labirinto vivo. Ao limpar este andar, Yuko foi forçada a usar tanto suas bênçãos quanto seu estado de liberação. Doranjan também usou seu estado de liberação e Isabela nem mesmo escondeu sua bênção. O guardião do 90º andar era extremamente poderoso que levou 9 horas apenas para derrubar este monstro. Franklin, Torquace, Alice, Isabela, Yuko, Doranja e Solta trabalharam juntos. Além disso, o número de vezes que eles tentaram concluir este andar foi mais de 50 vezes. Cada vez que sofriam uma derrota, eles se retiravam e se treinavam dentro da consciência interior de Saia. Para eles, os monstros neste labirinto eram mais temíveis do que os soldados do grande Império Astley. Com sua força atual, eles poderiam até destruir o Império várias vezes. O treinamento não melhora apenas seus níveis de potência, mas também seu estilo de combate. Seu instinto de batalha foi aprimorado para um nível mais alto, tornando-os mais perigosos do que pessoas no mesmo nível. Nós finalmente concluímos este andar, Torquace disse com uma respiração profunda. Haha, isso é tão divertido. Por quanto tempo vamos lutar aqui? 2 meses? Talvez 3. Franklin riu. Eu não sei, e eu perdi meu senso de tempo depois de algumas semanas lutando aqui sem parar. Torquace balançou a cabeça. Estou vivendo centenas de anos, mas esta é a primeira vez que fico mais forte em apenas um curto período de tempo. Doranja, o dragão, disse enquanto movia seu enorme corpo e se deitava no chão. Ele é um dragão, um monstro natural de terceira evolução, então sua vida foi de mais de 200 anos. Esse cara alcançará sua 4ª evolução em breve. Solta disse interiormente enquanto estreitava as sobrancelhas enquanto olhava para o dragão verde. Na última batalha, ele já sentia que o nível de poder de Doranja estava próximo de atingir o limite da 3ª evolução. E uma vez que ele atingiu esse limite, ele irá naturalmente evoluir para um nível superior de espécie. Um dragão evoluirá para a 5ª evolução, desde que estejam no ambiente certo. A única razão pela qual Doranja não alcançou o ápice da 3ª evolução foi que a densidade da mana do submundo era muito baixa para ele. Mas mesmo nesse tipo de lugar Doranja ainda alcançaria a 4ª evolução depois de 50 anos ou mais. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Alice. Então, o que devemos fazer agora? O 91º andar está bem na nossa frente. Precisamos treinar novamente antes de desafiá-lo ou não? Alice perguntou a ele.
Solta esfregou o queixo enquanto olhava para Isabela que estava ocupada fazendo poções para eles e depois para Yuko que estava dormindo em seu colo. Vamos experimentar e não sei o que nos espera lá, mas o 91º andar é bem diferente. Sim, é com isso que estou preocupado. Às vezes, o Deus que criou o labirinto vivo tem perguntas esperando do 91º andar até o 100º andar. Não precisamos brigar e aqueles que puderam responder a todas as perguntas passarão o teste. Alice acenou com a cabeça e disse. Às vezes eles até impunham restrições. Apenas elfos podiam entrar, apenas pessoas em um nível superior podiam entrar, apenas pessoas abaixo de um certo nível podiam entrar. Bem, isso depende do Deus que o criou. Solta disse ao se lembrar que não poderia obter o legado do Deus da caça por causa dessas restrições. Ele apenas esperava que este labirinto vivo não tivesse esse tipo de restrição. Devemos tentar agora? Alice perguntou a ele. Oh, você está muito ansiosa para entrar no 91º andar. Quer saber que tipo de Deus deixou esse legado neste submundo? Ou talvez você queira obter o legado do Deus. Solta sorriu enquanto olhava para Alice. Está tão à mostra assim? Alice suspirou antes de abrir a boca e dizer, e sim, e quem não ficaria animado quando você está tão perto do legado de um Deus? Estou ansiosa para saber que tipo de coisas o Deus deixou neste lugar. Haha, bem, sim, eu também. Mas não pense que você vai conseguir enquanto eu estiver aqui. Vou agarrar o legado do Deus antes de você pegá-lo. Solta riu. O grupo de Solta tentou entrar no 91º andar, mas no momento em que pisou dentro do portal, eles se encontraram de volta ao 80º andar. Eles ficaram chocados e surpresos ao mesmo tempo, mas então as palavras surgiram em suas mentes. Do 91º ao 100º andar são conduzidos de forma diferente. Eles poderiam entrar para fazer o teste ao mesmo tempo, mas não seriam capazes de trabalhar juntos. Isso significa que eles teriam que terminar este andar separados. Se Solta fosse o único a concluir este andar, então ele sozinho seguiria para o próximo andar. Isso é. Alice franziu as sobrancelhas, pois esta era uma situação inesperada. Ou, é totalmente focado na força de uma única pessoa. A cooperação não funcionaria mais. Franklin riu levemente. Esse labirinto é muito bom. Um sorriso se formou no rosto de Solta enquanto olhava as palavras que surgiram em sua visão. Torquês virou-se para Solta e perguntou, o perigo à frente é provavelmente maior e ir para lá sozinho seria o mesmo que suicídio. Ainda vamos lá para tentar? Claro, nosso objetivo não mudou nada, mas poderíamos facilmente recuar se acharmos que é impossível concluir, disse Solta a ele. Então, ele olhou para todos e acrescentou, de agora em diante, depende da força de todos concluir o próximo andar. Você não tem nenhum aliado com quem possa confiar no andar à nossa frente. Se você não puder concluir ele, recue para os andares superiores e se encontre com Enchia. Todos concordaram com suas palavras. Se eles estivessem confiantes em sua força, eles poderiam desafiar o 91º andar, mas se não estivessem, eles deveriam ficar aqui e esperar que os outros voltassem. Alguém tem algum problema com isso? Solta perguntou em voz alta. Alice, Torquês, Isabela e o resto responderam balançando a cabeça. Eles não têm nenhum problema com seu arranjo. Logo, as pessoas que iriam desafiar o 91º andar para cima deram um passo à frente. Isabela e Yuko desistiram de desafiar os últimos 10 andares. Isabela era a mais fraca entre eles, então ela conhecia seus limites. Na verdade, ela não os ajudou muito na conclusão dos andares 87, 88, 89 e 90. Embora ela dominasse o controle de seu parasita devorador de essência, ela ainda era uma especialista de rank B. Ela era inferior aos outros que alcançaram o reino da mana líquida. Yuko não se juntou ao resto porque Solta pediu a ela para ficar aqui e proteger Isabela. O 81º andar tem monstros que podem representar uma ameaça para Isabela.
Seria melhor se Isabela tivesse alguém com ela. Estamos indo agora. Não se esqueça de esperar por nós. Solta disse a Isabela antes de desaparecer junto com Franklin, Torquays, Doranja e Alice. Assim que eles desapareceram, Isabela sentou-se no chão e respirou fundo. H.U. Ela virou a cabeça para Yuko e viu que ela estava olhando para ela. Estamos sozinhas agora, Yuko. Este lugar está cheio de monstros e eu acho que a maioria deles renasceu. Isabela sorriu ironicamente e ela olhou para cima. Ela já decidiu o que faria enquanto Solta e os outros estivessem fora. Ela iria se aprofundar no legado do Deus da caça em sua mente. Ela iria parar de estudar poções enquanto eles estivessem fora. Ela já poderia usar a bênção para aumentar temporariamente seu poder. Além disso, a energia que ela obteve do legado aumentou rapidamente seu crescimento e ela agora era uma especialista de rank B intermediária. Ela seria capaz de atingir o ápice do rank B em breve e liquidificar sua mana. Isabela fechou os olhos e focou sua atenção no legado dentro de seu corpo. Ela poderia julgar que a energia proveniente dele seria o suficiente para elevar seu nível de poder ao rank A e ela só precisava de 2 semanas para usá-lo para liquefazer sua mana. Naquela época, ela precisava de um corpo forte para lidar com a mana líquida. Esta é a razão pela qual Solta disse que eu deveria me concentrar em melhorar minha força física, e de F para B tem tudo a ver com força física. É construir uma boa base para que o corpo possa conter a mana líquida no rank A. Se o corpo não for forte o suficiente, ele explodirá. Ela examinou o legado e encontrou todos os tipos de técnicas. Ela pode encontrar uma técnica que ajudará a liquefazer sua mana e solidificá-la. Também havia técnicas para o reino das algemas. Então, ela encontrou a técnica para ajudá-la a fortalecer seu corpo o mais rápido possível. Havia artes de combate e feitiços no legado. Além disso, o conhecimento sobre como usá-las do Deus da caça. Infelizmente, não há conhecimento sobre poções. Talvez haja um Deus das poções por aí. Isabela suspirou, mas isso era melhor do que nada. Este ainda era um legado de um Deus. Eu ainda quero fazer poções. Solta chegou ao 91º andar. Estava muito escuro que nem mesmo sua visão noturna funcionava neste andar. Não, sua visão estava prejudicada neste lugar e ele não seria capaz de usar os olhos. Seu sentido de visão se foi. Alice. Ele chamou o nome de sua companheira e como ele esperava ninguém respondeu a ele. Alice e o resto estavam em lugares diferentes, mas tudo era o mesmo. Eles também não podiam usar o sentido da visão e precisavam passar pelo labirinto que era o 91º andar, apenas com os sentidos restantes. Este era o 91º andar deste labirinto vivo de um Deus desconhecido. Mas este andar era muito fácil para Solta, que conseguia controlar sua energia facilmente. Ele poderia liberar sua energia como um radar e conheceria a estrutura do ambiente, julgando os objetos que entraram em contato com sua energia. É uma sorte ter treinado o controle da minha energia. Solta suspirou de alívio. Você deveria me agradecer por treiná-lo. A voz de Saia soou em sua mente. Ela parecia estar orgulhosa de si mesma. Sim, sim. Solta sorriu enquanto caminhava para a frente. Ele atualmente tinha 2 tipos de energia. Um era o Feron que era exclusivo de monstros e o outro era mana que era para humanos e demis. O Feron veio de seu orbe de monstro e a mana estava em seu parasita. Ele poderia armazenar energia em seu parasita, então decidiu estocar um pouco de mana usando as poções de mana que Isabela preparou para eles. Era para enganar aquelas pessoas no grande mundo Imperium, mas ele duvidava que pudesse enganar os sentidos dos deuses. Em apenas 2 dias, Solta concluiu o 91º andar. Demorou 2 dias porque liberar o Feron constantemente estava drenando sua reserva de energia. Ele teve que descansar e esperar que sua energia se recuperasse. Então, o verdadeiro desafio era o 92º andar.
Ele ainda não conseguia usar seu sentido de visão, mas ele teve que lutar contra monstros deste labirinto. Os níveis dos monstros variam de rank B a rank A. Felizmente, não a rank S, ou ele seria forçado a usar seus trunfos. Souta usou todas as suas artes de combate e feitiços apenas para derrotar aqueles monstros. No último minuto, ele até usou a habilidade Posse de Saia. Ele teve dificuldade em lutar enquanto seu sentido de visão estava desativado. Você deveria apenas ficar aqui. Do que adianta você ir para o próximo andar, se você ainda não pode usar seu sentido de visão? Portanto, eu o aconselho a se treinar como lutar sem depender dos olhos. Saia disse a ele. Sim, eu nem concluí este andar. Ainda estou na parte do meio e tenho certeza que ainda há monstros lá fora guardando a passagem para o 93º andar. Souta disse antes de se sentar. Ele deve descansar por enquanto e recuperar sua energia e vigor. Ele estava bastante cansado depois de usar a habilidade Posse. Então, ele se treinaria para não ter que confiar nos olhos o tempo todo. Se eles estão lutando como eu. Bem, tenho certeza que eles vão treinar como eu. Souta murmurou enquanto pensava em Alice, Torquays, Doranja e Franklin. Você não precisa se preocupar com eles, especialmente aquele velho Franklin. Embora seu nível de poder seja baixo, seu instinto de batalha e bom senso são altos. Saia disse a ele. Sim, aquele velho é um monstro quando se trata de batalha. Ele é como uma versão mais velha de Brian, mas Franklin não hesitará em matar seu oponente. No outro 92 graus andar. Franklin estava rindo como um louco. Oh, merda! Este é realmente um grande desafio. Seu corpo moveu-se de um lado para o outro enquanto ele evitava o ataque dos monstros rank A. Então, ambas as mãos se transformaram em lâminas e o golpearam em direção ao monstro mais próximo. Desativar minha visão não vai funcionar comigo. Eu sou um Demi que usa uma antena para sentir os arredores, então eu não sou dependente dos olhos. Porra. Apenas morram. Monstros do caralho. Deixe-me matar todos vocês. Uma semana se passou e Souta conseguiu concluir o 92º andar. Nesta semana, ele treinou dentro da consciência interior de Saia para lutar sem usar os olhos. No final do 92º andar, Souta lutou contra 2 monstros em seu nível. Um monstro que poderia rivalizar com um monstro de terceira evolução, um rank S. Apesar de sua desvantagem, ele conseguiu matá-los usando a maioria de suas cartas. A posse e liberação do orbe de monstro foram usadas neste andar. O fundador do Grande Império Astley não era nada comparado a esses monstros. Depois de concluir o 92º andar, Souta descansou por um dia antes de seguir para o 93º andar. Exatamente como o que esperava, ele ainda não conseguia usar seu sentido de visão. Além disso, a dificuldade aumentou. Não é mais apenas o sentido da visão, mas também o sentido do olfato foi desativado. Mas ele não teve problemas com isso. Seu olfato não era tão forte comparado ao de Yuko e Doranja, então ele raramente o usava para sentir a área ao redor. Os monstros no 93º andar ainda era tão forte quanto o monstro no 92º andar, então ele lidou com ele da mesma forma. Ele também estava se acostumando com sua condição atual. Demorou 3 dias antes de concluir o 93º andar. Ele então viu que subiu de nível e finalmente alcançou o nível 44. Estava dentro de suas expectativas, já que os monstros que ele estava caçando eram Rank B, Rank A e Rank S. Apenas um único Rank S já deu a ele igual a 100 Ranks A. Este farm era mais eficiente do que quando ele estava matando os soldados do Grande Império Astley, que tinham apenas um nível de poder de Rank D e especialista de Rank C. Infelizmente, ele não conseguiu reunir nenhuma alma dos monstros aqui no labirinto vivo, pois eles foram criados a partir da energia deste lugar para testar as pessoas que queriam obter o legado do Deus.
Mas ele ainda era um monstro de terceira evolução inicial, já que seu nível era de apenas 44, mas seu poder de combate era tão forte quanto aqueles monstros de terceira evolução superior. Ele poderia até derrotar alguns deles se usasse bem seus trunfos. Aliás, Doranja já estava nesse nível. Monstros no topo da terceira evolução e estava perto do ápice do terceiro estágio da evolução. Havia outra razão pela qual ele poderia rivalizar com um monstro no topo da terceira evolução. O governante de submundos aumentou sua força conforme os mundos que estavam sob o domínio do grande Império Astley o reconheceram como seu líder desde que a Astros foi estabelecida. Então Solta foi para o 95º andar depois de se recuperar da batalha no 94º andar. Neste andar, suas desvantagens aumentaram mais uma vez. Seu sentido de audição estava desativado. Ele não conseguia ouvir sua própria voz e os sons em sua área. O pior caso era que ele nem conseguia ouvir a voz de Saya. Até mesmo a comunicação telepática foi bloqueada. Ele pensou internamente ao sentir uma sensação de crise. Felizmente, ele ainda podia entrar na consciência interior de Saya. Uma vez que ele entrasse em sua consciência interior, ele poderia usar seus sentidos para ouvir sua voz. Foi um alívio para ele. O tempo passou rápido e Solta continuou treinando para concluir este labirinto vivo. Seu esforço em treinar aumentou algumas de suas artes de combate. Isabela e Yuko estavam no 60º andar olhando para o casulo branco de energia na frente delas. Quase 2 meses já se passaram e eles ainda não saíram da última tentativa. Eles vão ficar bem, Yuko? Isabela disse enquanto descansava o queixo na palma da mão. Ela sorriu ao ouvir as palavras de Yuko que diziam que seu mestre é forte, então não precisava se preocupar. Você está certa, Solta e outros são fortes, então eu só preciso acreditar neles. Então, uma rachadura se formou no casulo branco e lentamente se espalhou em sua superfície. Depois de alguns momentos, o casulo foi quebrado e uma menina que parecia uma criança de 14 anos saiu. A menina era pequena, pois tinha apenas 4 pés e meio de altura. Sua pele era verde clara e ela tinha uma tatuagem roxa na mão até o pescoço. Ela tinha um cabelo vermelho escuro na altura dos ombros, seus grandes olhos redondos eram da mesma cor e seus lábios eram pretos. Espinhos pretos com pontas verdes projetadas em seus ombros. Oh, você cresceu e ficou mais bonita, Yensha. Isabela comentou quando viu a aparência de Yensha. Seus olhos brilharam enquanto ela se aproximava lentamente da figura fofa. Foi completamente diferente de antes. Isso mesmo. Esta garotinha era Yensha, a pequena Goblin que ele escolheu quando eles estavam no planeta Greia. Desta vez, ela finalmente alcançou sua segunda evolução. Ela não conseguia acreditar. Um Goblin ficaria tão bonita. Ela não tinha ouvido nada assim quando ainda era uma escrava. Ela é linda, certo, Yuko? Isabela se virou para Yuko e ouviu um OTCH em sua mente. Parecia que Yuko estava insatisfeita com a aparência atual de Yensha. Ela coçou as bochechas com uma expressão estranha enquanto olhava para Yuko e Yensha de um lado para outro. Ela não sabia o que fazer neste momento. Fico feliz em ver que todos estão bem. Uma voz soou atrás delas. Isabela se virou e viu um homem alto com cabelo preto curto. O homem tinha sobrancelhas grossas e olhos penetrantes. Oh, você está de volta, Torquês. Ela sorriu quando viu Torquês. Sim, é Yensha. Torquês perguntou enquanto observava a menina. A diferença na aparência era enorme, então ele não conseguia reconhecer a garotinha Goblin careca antes. Ah, sim. Ela evoluiu e atingiu a segunda evolução. Isabela respondeu. Ela então perguntou lentamente: Você está sozinho? Você encontrou os outros? Não, o julgamento é difícil. Torquês disse enquanto se lembrava das coisas que aconteceram com ele. O 91º andar é um labirinto enorme. Seria fácil concluí-lo,
mas de alguma forma não consegui ver nada no labirinto. Levei muito tempo antes de concluí-lo. Foi difícil e traumatizante. O que você quer dizer? Isabela perguntou com uma expressão curiosa. Ela não desafiou o 91º andar e além, então ela não tinha ideia do que eles experimentavam. O tempo todo eu não conseguia nem usar meus olhos. Desde que entrei naquele lugar minha visão foi bloqueada por algum poder desconhecido e demorei 2 semanas antes de passar para o 92º andar. Eu não conseguia nem imaginar que teria que fazer isso. Lutar sem usar meus olhos. Eu só pude acompanhar aqueles monstros porque eu tinha grande controle sobre meu parasita. Torquay suspirou enquanto olhava para o teto. Então ele continuou, no 93º andar, minha capacidade de cheirar foi bloqueada e, em seguida, minha capacidade de ouvir foi bloqueada. Acho que no 100º andar todos os sentidos estão bloqueados e temos que lutar contra monstros poderosos sem eles. Não é muito difícil? Sim, eu só consegui chegar até o 95º andar antes de desistir. Eu dificilmente poderia derrotar qualquer monstro de rank S com minha força atual, então decidi desistir. Torquay era um especialista de rank E e só o alcançou quando começaram sua expedição neste labirinto vivo. Já faz 4 meses que ele atingiu esse nível e estava perto de atingir o estágio intermediário. Segundo Souta, o rank A tem 4 etapas. Estágios inicial, intermediário, alto e de pico. Uma pessoa se tornará um rank se conseguir liquefazer uma gota de mana em sua reserva de mana, e esse é o estágio inicial do rank A. Se uma pessoa liquefazer 1/4 de sua reserva de mana em sua reserva de mana, ela está no estágio intermediário. Se fosse pela metade, então era um estágio superior. Por último, o estágio de ápice. Uma pessoa alcançará se conseguir liquefazer toda a mana de sua reserva de mana. Ele tinha uma técnica para ajudá-lo a liquefazer seu mana. Ele recebeu essa técnica de Souta e era uma técnica que ele não encontrou no grande Império Astley. Ele não sabia que Saya foi quem passou nessa técnica e ela apenas passou para Souta para fortalecer suas forças. Saya não se preocupou em dar técnicas poderosas para Torquay e os demais. Eles foram presos pelo parasita devorador de essência e esses parasitas se fundiram completamente em seus corpos. Em outras palavras, eles eram propriedade de Souta. Parece que sou o primeiro a desistir, Torquay disse com um suspiro. Ele sabia que era o mais fraco entre as pessoas que desafiaram o 91º andar até o 100º andar. Você não precisa se sentir mal por isso. Pelo menos você desafiou enquanto eu estou preso aqui. Disse Isabela. Uf. Já que não há nada para fazer, vou apenas treinar enquanto espero que eles saiam. Torquay disse enquanto dava tapinhas em suas roupas. Ok, vou apenas verificar a habilidade de Yensha primeiro. Isabela acenou com a cabeça para ele. Oh, estou curioso sobre isso também. Espere. Mas como podemos falar com ela? Eu nem entendo Yensha. Torquay olhou para Isabela. E eu não sei. Isabela disse sem jeito. Ela não tinha ideia de como se comunicar com Yensha. Então. Torquay lentamente virou a cabeça e olhou para Yuko. E acho que não funcionaria. Yuko raramente falou comigo nos últimos meses. Isabela disse com um sorriso irônico. Ela realmente queria se aproximar de Yuko, mas ela nem sabia do que Yuko gostava. Entendo. Torquay suspirou enquanto olhava para Yensha. Então, só saberíamos disso quando Souta sair do julgamento. Só podemos esperar. Uma semana passou rapidamente e Franklin foi o segundo que saiu do julgamento. Ou, parece que sou o segundo. Droga! Pensei que eu iria durar mais do que os outros. Franklin disse com uma risada. Como está o julgamento? Torquay perguntou. É divertido, disse Franklin com um sorriso largo no rosto. A propósito, aquela garotinha não é aquela pequena Goblin.
Sim, essa é Yencha e ela evoluiu para uma espécie superior, mas eu não sei os detalhes específicos. Eu só sei que suas toxinas são fortes que podem até mesmo derreter minha pele. Oh, é muito interessante. O nível de poder dela está logo abaixo do rank B, mas suas toxinas podem danificar você, um rank A. Fiquei chocado quando descobri sobre isso. Já que não podíamos nos comunicar com ela, eu observo suas batalhas com os monstros neste labirinto. Então, Franklin olhou para Torquays e perguntou: o que você descobriu? Tenho certeza de que você não a observou à toa. Vamos ver. Pela minha observação, a habilidade de Yencha ainda é a mesma. Ela apenas melhorou e é muito mais letal do que antes. Ela pode exercer gás venenoso por seus poros e levará aproximadamente 10 minutos para agir contra monstros de rank B. 30 minutos se ela quisesse derrubar um rank A. Felizmente, ela não o experimentou no rank S nos andares inferiores, pois aqueles monstros poderiam matá-la facilmente antes que o veneno funcionasse. Torquays parou por um momento antes de adicionar: além do gás venenoso, ela também pode usar veneno líquido que poderia derreter qualquer objeto. Você vê aqueles espinhosos em seus ombros? Sim. Esses espinhos são semelhantes aos seus membros, pois ela pode movê-los como os tentáculos de um polvo. Bem, eu encontrei um de seus propósitos. Pode espirrar veneno líquido que pode danificar gravemente a pele de seu oponente. Além disso, ela pode injetar diretamente o veneno dentro do corpo de sua presa, perfurando-o com esses espinhos. A habilidade dela é tão doentia. Franklin riu. Ela poderia matar um rank A com seu nível de poder de rank C. O único problema é que o rank A poderia matá-la antes que seu veneno funcionasse. Sim, não é apenas veneno. Ela poderia te morder com essas presas afiadas e você morreria com o veneno dela. Isabela pegou amostras de seu veneno e peçonha, mas ela não encontrou uma cura para isso, então agora é perigoso abordar descuidadamente Yencha se você não tiver alta resistência a veneno. Torquays disse. E quanto aos nossos parasitas? Franklin perguntou. Não temos certeza sobre isso. Isabela disse que não tem certeza se os parasitas em nossos corpos têm resistência à habilidade de Yencha. Torquays balançou a cabeça. Entendo. Franklin acenou com a cabeça enquanto olhava para Yencha. A propósito, você encontrou Isabela e Yuko nos andares inferiores? Torquays perguntou. Sim, elas estão atualmente no 75º andar. Elas estão tentando concluí-lo com suas próprias forças. Haha, para ser honesto, estou surpreso quando vi como aquela moça, Isabela, cresceu nos últimos 2 meses. Ela está perto de alcançar a força de Lydia. Se ela continuar crescendo nesse ritmo, ela nos alcançará. É muito interessante se você colocar dessa forma. Mas é bom para mim, não quero ficar no topo, pois não seria capaz de desfrutar de uma batalha se fosse o mais forte. Quanto tempo você acha que vai demorar para eles concluírem esses testes? Torquays perguntou. Só mais 1 mês e eles vão sair. Eu parei depois do 96º andar. Eu poderia de alguma forma lidar com o 95º andar, pois o movimento dos monstros é simples, mas no 96º andar, ficou muito difícil para mim. Quase morri. Eu me diverti muito, mas acho que é o meu limite. Franklin explicou a ele. Meu limite é o 95º andar, então você pode me dar os detalhes do que está no 96º andar? Torquays perguntou. O 96º andar é uma floresta enorme, embora eu não consiga ver nada, ainda posso sentir. Os monstros ali tinham a forma de um macaco de 6 metros de altura. Seu nível de poder varia de rank B ao rank A e há 3 monstros de rank S guardando a passagem para o 97º andar. Eles são muito ágeis e é difícil prever seus movimentos. Alguns deles atacariam você de longe e outros atacariam de perto. Eu não consegui acertar nenhum único golpe naqueles 3 monstros rank S.
Se eu não tivesse escapado a tempo, teria morrido lá. É realmente perigoso? Você diz, os monstros de Rank S no 95º andar não é nada comparado aos monstros de Rank S no 96º andar. Ambos os monstros tinham o mesmo nível de poder, mas os monstros no 96º andar pareciam bastante experiência, enquanto monstros no 95º andar eram simplesmente fortes e é isso. Eles nem sabem como atacar uma pessoa apropriadamente. É como se você estivesse comparando um civil comum a um soldado experiente. Os dois conversaram um pouco antes de irem para os andares inferiores para melhorar suas habilidades de luta. É a única coisa que eles podem fazer enquanto esperam por Solta, Alice e Doranjan. O tempo passou rápido e Doranjan foi o terceiro a sair do julgamento do 91º ao 100º andar. Franklin e Torquays fizeram-lhe várias perguntas sobre o julgamento. Doranjan simplesmente respondeu sem esconder nada. Ele disse que chegou ao 97º andar. O 97º andar era assustador e ele explicou que se sentia como se estivesse dentro de um vazio. O vazio que nada tinha. Todos os 5 sentidos foram desativados. Ele não conseguia ver nada com os olhos. Ele não conseguia ouvir nada, nem mesmo sua própria voz e batimentos cardíacos. Ele não conseguia sentir o cheiro de nada. Por último, seu sentido do tato se foi. Isso era o pior para ele. Ele não conseguia nem sentir o chão em seus pés. Mesmo se ele tocasse o corpo do monstro, ele não sentiria nada. Havia apenas uma razão pela qual ele poderia sobreviver naquele lugar. Ele ainda podia sentir sua energia, o Feron, e ele a usou para escapar do ataque implacável dos monstros no 97º andar. Até seus sentidos do parasita foram cortados. Parecia que ele não tinha corpo algum, ele era apenas um pedaço de energia naquele lugar. Ele desistiu depois disso e não tentou desafiá-lo. Ele achava que precisava melhorar em todos os aspectos. Seu controle de seu Feron foi o primeiro de que ele precisava. Foi frutífero. Embora tenha falhado no julgamento, ele entendeu muitas coisas. No 100º andar. Solta não sentia nada além de seu Feron. Ele estava sobrecarregado, mas melhorou muito neste período de tempo. Sua habilidade de manipulação de energia alcançou o nível 7. Ele podia controlar adequadamente seu Feron como seus próprios membros. Ele estava segurando a espada Vajra em sua mão direita, mas não sentia nada. Ele só sabia disso por causa da energia que fluía dentro da espada. Ele estava usando posse, modo alma de sangue e liberação do orbe de monstro ao mesmo tempo. Mesmo assim, seu oponente ainda poderia se manter firme contra ele. Este monstro. Ele amaldiçoou interiormente enquanto lançava inúmeras teias em todas as direções. Neste andar, o último andar, havia apenas um inimigo. O inimigo tinha o mesmo conjunto de habilidades que ele. Além disso, o inimigo tinha o mesmo estilo de combate e poderia usar peculiaridades de monstro como ele. O inimigo era uma cópia dele. Isso significa que a dificuldade foi ajustada ao nível de poder da pessoa que fez a prova. Um golpe cortou a sua frente que cortou seus fios e causou um corte enorme em seu peito. Ainda assim, Solta não sentia nada porque todos os seus sentidos estavam bloqueados, exceto o de energia. Isso é muito difícil. Um feixe enorme apareceu em seu lado e Solta rapidamente juntou suas teias na frente dele enquanto ativava a formação de escamas blindadas ao mesmo tempo. Então, um monte de tentáculos pretos se ergueu do chão para ajudá-lo a bloquear o bestrol de seu oponente. Doppelganger. 7 sombras dispararam em todas as direções para caçar seu oponente. Esta sala estava cheia de teias e o ajudou a localizar o oponente, pois seu Feron estava fluindo em cada linha de teias nesta sala. Era desgastante para seu orbe de monstro, mas essa era a única coisa que ele podia fazer neste momento.